Volta com o debate para prefeito de Manaus nestas eleições 2012. Este bloco é de perguntas com tema livre. Quem abre agora é quem não abriu no bloco anterior. Então, vamos sortear o candidato. Lembrando que no bloco anterior, candidato Henrique, foi quem abriu. Vamos sortear então. Arthur Neto, o senhor é quem escolhe a quem vai perguntar. Por favor. Eu pergunto ao candidato Serafim Corrêa. Serafim Corrêa, pavimentação. Sua proposta de governo para pavimentação em Manaus. Muito bem, Manaus é uma cidade que cresceu de duas formas. Uma, através de novos conjuntos habitacionais, e outra, através das invasões. A maneira como ocorreram as invasões e a maneira como foram construídos os conjuntos habitacionais, eles ficaram desintegrados da cidade. Então nós temos uma dificuldade muito grande no nosso sistema viário. Essa dificuldade fica maior ainda porque essas invasões tiveram a sua pavimentação feita sem as devidas cautelas que precisavam ser adotadas, de tal forma que tivesse feito base, subbase, e aí sim lançar o pavimento de asfalto. Portanto, é difícil, é complexo a manutenção do nosso pavimento. Eu já fui prefeito, você já foi prefeito e sabe que isso é assim. A nossa proposta para isso é manter um serviço que será acionado através das redes sociais e através do 0800 para que emergencialmente, imediatamente, qualquer buraco que surja, ele venha a ser tapado de tal forma que a população possa ter melhores condições de trafegar. Candidato Arthur, por favor, a sua réplica. Manaus tem 3.800 e alguma coisa de quilômetros de vias asfaltadas. 1.700 desses em petição de miséria. A minha ideia é repavimentar 100 quilômetros por ano e manter uma operação tapa-buraco eficiente. Se isso acontecer, em 16 anos, prefeitos que agem da mesma maneira poderão zerar esse déficit, porque Manaus tem muito asfalto, mas há muito buraco, muita tremedeira, é uma agonia muito grande, menor apenas do que a da água que está faltando na casa da Zona Leste e da Zona Norte, e você sabe que eu falo a verdade. O senhor, candidato Serafim, tem direito, então, à réplica? Pois não. Exatamente, Arthur. E isso acontece também pela falta de drenagem na cidade. Seja a drenagem profunda para dar destino à água, até mesmo a drenagem superficial. Isso daí é um acúmulo de dificuldades que surgiram ao longo do tempo, exatamente por conta das invasões e também dos conjuntos habitacionais que foram construídos como se eles não estivessem integrados na cidade. Então, para isso, um efetivo tapa-buraco e uma fiscalização permanente. Candidato Serafim, o senhor escolhe a quem perguntar. Por favor, 30 segundos. Tema livre. Pois não. Tema livre, eu escolho a candidata Vanessa. Vanessa, tem uma situação que é a seguinte. Em 2004, você era deputada federal e houve uma votação do salário mínimo. E você votou contra o aumento do salário mínimo, o que prejudicou os mais humildes e os aposentados. Eu quero lhe dar a oportunidade de você explicar para os eleitores que estão nos assistindo até esta hora da noite o que realmente aconteceu. Eu agradeço. Primeiro quero dizer que nós estamos em 2012 e desde 2004, aliás, desde 2003, quando o presidente Lula assumiu, é que a gente luta muito por uma política de valorização e recomposição do salário mínimo. O salário mínimo, no governo anterior ao presidente Lula, no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele começou com $111. E o presidente Fernando Henrique Cardoso largou em $86. Ou seja, o salário não cresceu, o salário diminuiu. Já o presidente Lula deixou o salário mínimo a quase $300. E hoje a presidenta Dilma já vai para além dos $300. Ou seja,
Eu sempre votei a favor do trabalhador e lutamos sempre para que o trabalhador tivesse uma política salarial. E hoje nós temos uma política salarial de recomposição anualmente para que o salário aumente. Mas, infelizmente, alguns partidos, entre eles DEM, PSDB, recorreram na justiça para barrar essa política permanente de reajuste do salário mínimo. Com o nosso governo, os trabalhadores ganharam. Nunca votei contra o salário mínimo. Candidato Serafim, pois não. por favor. Em favor dos mais humildes, quando eu fui prefeito, nós demos 140 mil isenções naquelas unidades habitacionais mais humildes. Distribuímos 25 mil títulos de terra. Elevamos a Bolsa Família, que eram apenas 15 mil, para 115 mil. Fizemos a domingueira. Você pagava meia passagem aos domingos. A integração temporal e a meia na catraca, que favorecia os estudantes. Portanto, eu tenho uma larga folha de serviços em prol dos mais humildes. E eu faço esse registro apenas para relembrar a você coisas boas que foram feitas e que eles acabaram. Candidata Vanessa, sua tréplica, por favor. Vocês estão vendo, muita gente diz que eu votei contra o trabalhador. Não, a minha história sempre foi ao lado do trabalhador. E desde que o presidente Lula assumiu o poder, é que ele assumiu também um compromisso com a população de melhorar a vida das pessoas. E eu, como deputada, como senadora, tenho muito orgulho de participar desse movimento. E aqui quero repetir, se teve alguém que diminuiu o salário, foi o governo anterior ao presidente Lula. Neste governo, nós trabalhamos e sempre aumentamos o salário do trabalhador, o seu salário. Candidata Vanessa, a senhora agora faz a pergunta, tema livre, por favor, menos os que já foram perguntados. Então eu escolho o candidato Paulderney. Candidato Paulderney, um dos maiores problemas hoje da população da nossa cidade está relacionado à saúde. As pessoas têm dificuldade de conseguir uma consulta. Depois de conseguir a consulta, elas têm dificuldade de fazer o exame. Depois da dificuldade de fazer o exame, elas têm a dificuldade do medicamento. Então eu pergunto ao senhor, a estratégia da família, da saúde da família é mais importante. O que o senhor fará com esse programa da saúde da família em Manaus? E o senhor tem, então, a sua resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer, Vanessa, e a todos que estão me ouvindo agora, eu vou manter, melhorar e ampliar esse programa Carreta da Mulher, que está dando certo. Vai ser melhorado, porque nós vamos colocar os médicos ginecologistas, obstetras, para que eles possam pedir o exame, fazer o exame e também fazer com que seja avaliado o exame. Nós vamos fazer o recondicionamento, a revitalização do programa Saúde na Família. Por quê? Está sucateado. Ele atende apenas 20% hoje do que deveria atender. Nós vamos revitalizar, vamos colocar médicos efetivamente, vamos colocar mais equipes, vamos colocar um assistente social para cuidar dos dramas que tem nos bairros da nossa cidade. Mas nós vamos também fazer com que os programas do remédio em casa seja efetivo. Nós vamos fazer o vai e volta com saúde, para que as pessoas que não têm condições de se locomover possam, um ônibus ou uma van, ir buscar e levar de volta depois que for consultado. Vamos intervir no CISREG também. Candidato, muito obrigado. Candidata Vanessa, a senhora, por favor. Na realidade, a assistência básica, que é a obrigação da prefeitura, já há muito tempo não funciona na cidade de Manaus. Isso traz muito problema para as pessoas, principalmente aquelas que vivem nos bairros mais distantes, na Zona Norte e na Zona Leste. O Parque São Pedro, por exemplo, onde moram mais de 30 mil pessoas, não há uma unidade sequer de saúde, não há uma unidade básica de saúde da prefeitura. Eu vou acabar com isso, porque acredito que quem faz com que as pessoas fiquem sem assistência, promove um crime contra a população. Eu vou fazer, sim, ampliar o número de equipes da saúde da família, serão mais 220, e vou construir 70 novas unidades da saúde da família. Candidato Paulderney, por favor, sua tréplica. Além de revitalizar o programa Saúde na Família, como eu disse, vou intervir nesse sistema de marcação de consultas que é desumano. As pessoas acordam 2 horas da manhã para amanhecer numa fila, num posto de saúde,
para tirar uma ficha onde vai ser atendido daqui a um mês, daqui a 2 meses. Nós vamos acabar com isso. Vamos fazer as policlínicas, mas vamos tratar as famílias de Manaus e as pessoas com muita humanidade, oferecendo um sistema de saúde mais humano e adequado. O senhor escolhe agora quem perguntar? Sabino ou o candidato Henrique? Por favor, 30 segundos. Henrique. Por favor, 30 Henrique, segundos. nós temos aqui água em Manaus suficiente para abastecer 1 vez e meia a nossa cidade, sem contar com o Proama. O ex-governador Eduardo Braga fez o Proama, que a atual concessionária não quer receber por ser muito caro. O que você faria, se fosse prefeito, com esse Proama? Candidato Henrique, o senhor. Olha, na verdade, nós falamos isso, inclusive nós dois, no último debate, e questionando até o valor desse poço artesiano, que eu digo que é um poço artesiano. É porque o governador Omar Aziz, que hoje apoia a candidatura da Vanessa, liberou 12 torneiras lá na zona leste da cidade de Manaus para que as pessoas fossem com as latas d'água na cabeça, carregando essa água e levando para casa. Uma atitude até de coração, mas é criminosa uma atitude como essa porque tem crianças morrendo, Paulo Derney. Tem crianças morrendo na fila dos hospitais porque essa água está sendo colocada em caminhões-pipa que ninguém sabe se é uma água contaminada ou não. As mulheres querem pagar a água, os chefes de família querem pagar a água, mas querem a água na porta, está ali na torneira para que possa garantir o consumo, garantir essa dádiva divina que é a água, para fazer a sua comida, para fazer lavar a roupa, para poder servir dentro de casa. Mas nós vamos assinar de uma vez por todas, não vamos sentar com o governador, não. Vou pedir para o governador Omar Aziz se levantar comigo juntos e irmos em busca dessa solução. Basta apenas uma assinatura, uma canetada e está resolvido o problema. Candidato Paulo Derney, por favor. A atual administração fez uma coisa muito cruel com a nossa população. Fez votar um pacote onde privatiza com um novo contrato até 2045 a questão da água. E, além disso, colocou nesse projeto, nesse pacote, o aumento de 80% para 100% da taxa de esgoto sobre a conta da água. Isso é desumano. As pessoas já pagam caro uma água que não chega. E agora, com mais 100% de taxa de esgoto, nós não vamos cuidar disso. Nós vamos resolver isso de uma vez por todas, porque as pessoas precisam de água, não de pagar a conta de uma água que não vem. Candidato Henrique, a sua tréplica, por favor. O programa custou 360 milhões aos cofres públicos, dinheiro que você pagou. Se nós botarmos aí há mais de um ano sem funcionamento, chega a quase 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu falei no programa anterior que nós vamos pegar uma picareta e tentar encontrar essa cabeça de burro que foi enterrada em algum lugar. O homem já chegou à Lua há mais de 50 anos atrás e nós aqui na beira do Rio Negro, na beira do Rio Amazonas, não conseguimos, através da nossa inteligência, colocar água na torneira das pessoas. Isso é uma vergonha, isso é um caso de polícia. E o senhor agora, candidato Henrique, fará a sua pergunta. O senhor pode fazer a sua pergunta necessariamente para o candidato Sabino. Por favor, 30 segundos. Sabino, eu queria saber de você quais são os programas do Amazonino que serão mantidos por você, os programas sociais, programas que estão dando certo, o Leite do Meu Filho, o Bolsa Universitária, nós temos outros projetos que hoje fazem a diferença na vida de pessoas simples que a gente sabe que moram na Zona Leste, moram na periferia, na Zona Norte. Quais são os programas que serão mantidos por você? Eu vou fazer os programas em toda Manaus. Os programas que estão funcionando, esse eu vou dobrar. Mas eu vou fazer o certo. Programa do leite. As crianças estão tomando de 0 a 6 meses, estão tomando Nestogênio, onde a Associação Brasileira de Pediatria diz que não pode mais. Tem que ser o NAN 1 e o NAN 2. Eles estão dando Nestogênio, estão dando leite errado para o teu filho. Eu vou ajeitar essa coisa. Outro é a Bolsa Universitária. Essa Bolsa Universitária, o programa lindo e maravilhoso. Vou dobrar, mas foi criado para quem não tem condições de pagar. Só quem está fazendo esse programa são os filhos dos ricos. Os pobres não estão fazendo. Você, meu amigo, que não tem condições de pagar a universidade, não está, porque alguém tirou sua vaga. Eu vou criar, vou aumentar esse programa, mas eu quero os critérios. Quem tem direito de fazer a universidade é você que não tem condições de pagar.
Confia em mim que o Sabino, quando chegar na prefeitura, ele vai resolver esse problema. E também, nós temos o programa que ele fez da Bolsa Família, nós vamos dobrar, nós sabemos que isso é um programa federal que começou e aqui criou o programa municipal, nós vamos dobrar, que nós sabemos que isso, as pessoas, às vezes, têm só esse salário. E eu vou resolver. Quero dizer para vocês, nenhum deles conhece o seu problema. Não vão onde você mora. Eles não vão no alagado. Eles não vão onde você passa necessidade. Eu conheço o teu problema. Tenho certeza que nós vamos resolver. Candidato Henrique, por favor, o senhor com a palavra. Vou tentar resumir em 45 segundos uma boa notícia para você. Nós vamos pegar o Bolsa Família e criar o Armazém Popular. Um exemplo que está dando certo em Curitiba, um exemplo que está dando certo em Salvador e que precisa ser copiado aqui em Manaus também. Por quê? Através do Bolsa Família, você vai poder se dirigir a um supermercado, a um armazém popular, com 30% mais barato, com alimentos, gêneros de primeira necessidade, comprados direto do consumidor, direto do produtor, e vai fazer com que não haja o atravessador. Então, com o Bolsa Família, você não vai precisar pegar, retirar o dinheiro, você vai direto lá no armazém popular e fazer as suas compras e economizar até 30%. É uma ideia legal e vai dar certo. Obrigado. Candidato Sabino, Meu por amigo, favor, de senhor. ideia legal, nós já temos muitas. Eu quero dizer que o Bolsa Família, o dinheiro é seu e você vai decidir como vai gastar. Eu não quero voltar à época do Seringal, que tem os armazéns para que as pessoas possam ir lá comprar. Você vai receber esse dinheiro e você vai decidir em que você vai gastar. Às vezes você está com dor e vai num hospital, no posto de saúde, e não tem o remédio do teu filho. E o único dinheiro que tem é esse. Então você que vai decidir, nós vamos duplicar e você vai decidir como vai gastar o seu dinheiro. Não é eu que vou dizer. E o senhor agora vai fazer uma pergunta, obrigatoriamente, pelo nosso critério, para o candidato Arthur Neto. Por favor. Pois não. Candidato Arthur, o senhor foi prefeito de Manaus. Eu acho que na sua época, o senhor foi prefeito de Manaus, deveria ter menos de 1 milhão de pessoas. E sempre o senhor fala que o senhor vai unir a sua experiência com a juventude do seu vice. E como é que o senhor vai resolver os problemas dos camelôs, dos mototaxistas e dos táxis de Manaus? Aí está a pergunta do candidato Sabino para o candidato Arthur Neto. Por favor. E não só deles, das doceiras, dos artesãos, das cabeleireiras, dos barbeiros, dos informais, que hoje representam 52% da força de trabalho empregada no Amazonas. Através, por exemplo, do Banco de Economia Social, que fornecerá capital de giro para financiar essas atividades. Mais mini shoppings vários para abrigar esses setores todos. Os camelôs, que virarão microempresários, todos eles com isenção de impostos da prefeitura, estimulados, portanto, inclusive pela ajuda técnica que faremos junto com o SEBRAE, para que eles elevem a capacidade de conhecer o que faz e vender melhor ainda. Nós queremos dar um belo exemplo de gestão, organização da cidade, sensibilidade social e resultado muito claro para melhorar a vida dessas pessoas. Candidato Sabino, por favor. Perguntei do candidato Arthur como é que ele ia resolver o problema dos camelôs. Nós vamos levar para o shopping popular onde você quer ir, nós não vamos entregar para empresário. A prefeitura vai cuidar de você. Quero dizer, os táxis, eu falei, os taxistas, tem uma máfia na SMTU que maltrata você. Um empresário tem mais de 300 concessões, fazendo você de escravo. Você é mototaxista. Eu perguntei, e o candidato Arthur, eu gostaria que ele respondesse. Eu vou regulamentar, você vai ter uma profissão, você vai poder andar nessa cidade, levar o passageiro, tudo organizado. Eu sou novo, tem gente se apresentando novo, o novo é o Sabino. Nós vamos reorganizar Manaus, nós vamos reconstruir, porque não resolveram isso no passado. E nós vamos resolver agora, no futuro presente, se Deus quiser. Candidato Arthur, por favor. Quando governei Manaus, certos problemas ou não existiam ou não eram graves a esse ponto. Mas se tem alguém aqui com um pulso para acabar com máfias, sou eu. É quem fala neste momento para o povo de Manaus. Isso foi testado já em vários episódios da minha vida, em vários momentos das lutas que travei e pela frontalidade com que enfrento os meus desafios.
Portanto, se tem máfia no táxi, e também já me reuni com eles, eu vou acabar com a máfia de quem explora taxistas. Muito obrigado, candidatos. Encerramos o segundo bloco do nosso debate para prefeito de Manaus. A seguir, os candidatos voltam aos temas determinados. Rede Globo e TV Amazonas nas eleições 2012.